pregação de hoje é: por que comemorar o Natal? E um subtítulo seria: a hipocrisia e a tolice de quem é contra. Vamos ler Lucas capítulo 2, mas de bate-pronto eu quero dizer o seguinte. Gente, expliquem para mim como reunir a família para celebrar o nome de Jesus pode ser pagão. Como isso pode ser pagão? E antes que alguém diga, já disseram, você faz isso por causa de ser tradição na sua família. Nunca foi. Nunca. Eu só lembro de comemorar um Natal antes de nos convertermos. Nunca comemoramos, e depois de convertido também, porque também fiz parte de igrejas malucas que viam demônio em tudo que é lugar, menos onde o demônio está. Então viam também demônio no Natal. Nunca comemorei. Nunca. E acho que estive errado durante todo esse tempo. Então tem nada a ver com alguma ligação emocional à minha família ou à igreja que eu participei. Pelo contrário, durante toda a minha vida, antes de converter, e durante boa parte da minha vida de convertido, com essa visão muito estúpida, inúmeras vezes, que vê demônio em todos os lugares, menos onde o demônio realmente está. Como pode ser pagão reunir a família e celebrar o nascimento de nosso Senhor? Eu realmente não consigo enxergar esses demônios onde os crentes veem aí. Vamos ler então Lucas capítulo 2. Vamos ver se as pessoas que estavam lá quando Jesus nasceu, se elas comemoraram. Lucas capítulo 2, verso 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, de Maria dar à luz. E ela teve seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E o anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria. E a revista atualizada traz boas novas, que é da onde vem o evangelho. O evangelho começa com o nascimento. Não teria ressurreição e morte e ressurreição sem nascimento. O evangelho começa no nascimento. Por isso eles estão comemorando o nascimento. Verso 10 ali. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de alegria para todo o povo, para todo mundo. Todo mundo deve se alegrar com o nascimento. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em manjedoura. Então, de repente, os pastores foram chamados a comemorar. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus, exaltando o nome de Deus por conta do nascimento. Glória a Deus nas maiores alturas. E veja, no céu não há pecado. Se os anjos estão louvando a Deus e comemorando pelo nascimento, é óbvio que eles não estão pecando aqui. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama, a quem Ele quer bem. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver isso que aconteceu e o que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, contaram a todos tudo que havia sido dito sobre o menino. Todos que ouviam, os pastores ficaram muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando pelo nascimento. Mas nós estamos cometendo pecado, dizem eles. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Então, os pastores comemoraram. Diz o texto bíblico que os anjos louvaram a Deus pelo nascimento de Jesus, mas nós que somos pagãos por estarmos comemorando. Mas o texto continua ainda. Vamos lá para verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel. E o Espírito estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levavam o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Os anjos louvam a Deus, os pastores louvam a Deus, Simeão louva a Deus, e Mateus diz que também os magos vieram de longe para louvar e comemorar o nascimento. Mas, pagãos, somos nós que estamos louvando a Deus. Por quê? Por que acontece isso? O que acontece de existir esse repúdio em boa parte do meio evangélico em relação
a comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Alguns que não comemoram, mas muitos outros têm uma atitude extremamente negativa em relação a uma boa parte da cristandade que comemora o Natal. Eu acredito que devemos comemorar. Eu acredito. Eu acredito que há alguns problemas aí de falta de razão, de hipocrisia, tolice e perda do espaço cultural. Poucos símbolos nos restam na cultura. E os poucos que restam em relação à fé cristã, os próprios cristãos querem aniquilar. Há também outro elemento muito importante para todos nós, e inclusive para os seus filhos, na celebração do Natal. O ato de ficar deslumbrado. Deslumbramento. Coisa que adulto vai perdendo. Coisa de criança. Coisa de criança. Coisa do reino dos céus. Esta é uma característica que tem a ver com criança e que tem tudo a ver com o que é celestial. O reino é das crianças. Se tem uma característica que tem a ver com o reino dos céus, é isso. O ato de ficar deslumbrado. E deslumbrado com as coisas mais simples, quanto mais com algo espetacular, como é o Natal. Primeiro, então, eu quero começar dizendo que o Natal, ele é bíblico. Ele é bíblico. É bíblico. Eu dei para você aqui vários exemplos de pessoas dos mais variados tipos, no céu e na terra, celebrando, louvando, glorificando o nascimento de Jesus Cristo. Todo mundo celebrando o nascimento de Jesus Cristo. O verso 10 fala em grande alegria, o verso 14 fala dos anjos dando glória, depois o texto fala sobre Simeão. Mateus também retrata que os magos fizeram isso. Tá, quais são os argumentos contra o Natal? A celebração do Natal. Primeiro, a Bíblia não ordena comemorar o nascimento. Mas todo mundo comemorou. E os anjos também. Se fosse pecado, os anjos não poderiam ter feito isso. Os anjos não têm pecado. Pode comemorar nascimento de pecador. Pode. Apesar de não estar na Bíblia isso. Isso é tradição. Comemorar aniversário é algo totalmente ligado a costumes. Totalmente. Comemorar aniversário de pecador pode. Do Filho de Deus não pode. Não pode, não pode, não pode. Claro que há elementos culturais, como, por exemplo, comemorar o aniversário, que não há nada que vá contra a fé cristã, apesar de não existir uma passagem bíblica explícita dizendo celebre o nascimento de seu filho. Mas me parece uma dedução lógica que não há nada de ruim em agradecer a Deus pelo dom da vida, quanto mais a vida do Filho de Deus. Segundo argumento, não foi neste dia que Jesus nasceu. Deus está vendo você que não aceita comemorar o dia do nascimento de Jesus numa data que ninguém sabe, com certeza, numa data errada. Deus está vendo você fazendo festa no sábado, sendo que o seu filho nasceu na semana, no dia que cai na segunda, hein? Deus está vendo. Deus está vendo. Não é impressionante? Eu nem vou desenvolver esse argumento, porque eu acho tão imbecil um negócio desse. Eu me recuso a ficar gastando tempo para explicar um negócio desse. Terceiro, virou comércio. Ou seja, se o mundo se apropria de algo correto para o mal, nós não podemos praticá-lo corretamente em casa. Imagine se a gente seguisse isso em tudo, hein? Não tem mais casamento, não. Porque o movimento LGBT pegou o casamento e se apropriou de uma maneira indevida. Por isso agora ninguém vai casar mais, porque já que estão fazendo algo errado com o casamento lá fora, nós também não vamos casar mais aqui. Você imagina, né? É umas coisas assim, sabe? Gente do céu. Mas vamos para o argumento mais forte, eles acham, para não comemorar o Natal. Origem pagã. É uma origem pagã. A primeira coisa a se dizer é que há uma grande celeuma e confusão em se tratando da origem do Natal. Há polêmicas das mais variadas, mostrando quão complicado é estudar o próprio assunto. Você pode pesquisar e você vai encontrar das mais variadas teorias. Das mais variadas. É impressionante, é impressionante. Pois bem, se há muita confusão em relação à origem do Natal, uma coisa é certa. Uma quantidade de crente que fala o que não sabe, isso é certeza. Isso é certeza. Como você sabe que você sabe alguma coisa? Como você sabe? Como você afere conhecimento? Vou citar os cristãos de Bereia, lembra deles? O povo de Deus de Bereia.
ouviram Paulo e foram investigar o que Paulo falou. Paulo disse, eles pegaram a Bíblia e foram conferir. Quem conferiu? Quais desses pastores, desses crentes xiitas, que são bravos. Eles conferiram? Conferi sim, pastor. Onde? Wikipédia. Wikipedia para alguns aí. É mesmo? Onde mais você conferiu? Num site. Não. Você não conferiu, então. A conferência é mesmo para você falar, eu sei algo. Em se tratando de história, você tem que voltar às fontes primárias. O que vai ser um baita de um trabalho. Por exemplo, uma fonte primária, um jornal da época, obras de arte da época. Você fez isso? Ora, eu não fiz porque nem tenho a capacidade, precisaria ler em outros idiomas, nem tem tempo e nem paciência para isso. Agora, é claro, então, que aqueles que dizem saber, eles não sabem. Eles estão confiando em alguém. Pode até ser que dessas pessoas esteja falando a verdade, mas ainda assim, o veredito dessas pessoas não é baseado em conhecimento real. Elas não sabem de nada. Não sabem o que estou falando. Apesar de estarem convictas, não sabem. Não sabem. Eu sei que isso parece bobo, mas as pessoas não sabem nem medir isso. Tanto ímpios quanto cristãos. Elas não sabem medir conhecimento, aferir o próprio conhecimento. Ela ouviu algo, um cara fala, olha, no século XVI, é assim, assado. Tá, por exemplo, eu estudei história e uma das fontes foi o Laurentino Gomes, a sua trilogia. A não ser que eu confira por mim mesmo, eu estou pautado nele. Se ele está errado, eu estou errado junto com ele. Mas olha a complexidade de estudar história. Imagine que daqui a 70 anos o PT volte para o poder. Deus me livre. Né? Deus me livre. 70 anos. E aí, o Dilma, dos dias lá, longínquos, quando você vai ser o anticristo, com certeza, eles começam a dizer o seguinte, sabe a Dilma? Ela caiu, foi golpe. E aí você está vivendo naquela época. Seu filho não participou desses momentos aqui. Seu filho está vivendo lá. Como ele fará para testar se aquilo que está sendo dito é verdadeiro? Tem que pegar alguma coisa da época, uma fonte primária. Pode ser, por exemplo, o jornal o Globo. E aí? Ó, fonte primária aqui, a certeza. O Globo mente pra caramba, não? Está vendo a dificuldade que é para você aferir conhecimento em se tratando de história? Em relação a qualquer coisa, mas em história, a complexidade. Mas não é impressionante que os crentes não saibam nada disso? Porque leu um artigo de internet, eles estão convictos. Isso é uma espécie de idolatria. É burrice mesmo. Mas tá bom. Eu não vou fazer isso, conferir todas as fontes primárias. Talvez precisaria da minha vida inteira para só investigar isso aqui. Não me sinto capaz, nem tenho tempo. O que temos então são testemunhos das pessoas e cada um fala uma coisa. Por exemplo, você sabe que uma das teorias mais famosas em relação à árvore de Natal é de Lutero? É uma das mais. De que Lutero, ele estava caminhando entre os pinheiros, ele viu a luz das estrelas e ele ficou impressionado e teve a ideia de enfeitar a árvore. Essa é uma das mais difundidas. Mas aí você entra em outro lugar, o cara já diz, mentira. Tem até um quadro muito famoso, pintado por um pintor muito renomado, que retrata isso, a família de Lutero ao redor da árvore de Natal. Mas aí já tem um outro cara que fala, não, mentira, isso é mentira, porque as árvores se popularizaram depois e por aí vai. Ok, isso é muito, muito interessante. Mas esse é o primeiro ponto. Como que as pessoas têm certeza de algo que ninguém tem. Isso é muito interessante. Mas, tá bom. Tudo que tem origem pagã deve ser rejeitado em todos os sentidos? O vestido de noiva também deveria? Os instrumentos musicais? Muitos instrumentos musicais foram compostos no centro do inferno mesmo, gente. Deveriam ser rejeitados também? E são usados no culto.
No culto. Lá em Gênesis, por exemplo, você tem a linhagem do povo de Deus e a linhagem dos filhos dos homens. Os filhos dos homens é que criaram os primeiros instrumentos musicais. Deveríamos rejeitar todas as coisas? Não é hipocrisia isso? Não, veja a hipocrisia das coisas. Quantas coisas foram criadas por homens pagãos? Paulo fala da carne sacrificada ao ídolo. Ele fala assim, pode comer, agradece e come. Comam, dê graça e como e tudo é santificado. E no caso das festas de Natal, se for, não é origem pagã. Se a ideia verdadeira do Deus Sol, que foi substituído pelo aniversário de Jesus, então não sei se tem uma origem pagã ou se tem uma substituição e uma aniquilação de festas pagãs em que se coloca uma festa cristã no lugar, como por exemplo aconteceu em Israel, quando eles tomam Canaã, eles vão arrancando todos os elementos da cultura e substituindo pelos seus elementos culturais, pelas suas festas. Mas a questão é a seguinte, é impressionante como que tem crente que vê demônio em tudo, menos onde os demônios realmente estão. Isso é típico de fariseu. É típico de fariseu. Lembra do fariseu? Que ele se preocupava em lavar as mãos, e aí Jesus diz assim, meu filho, não é isso que contamina, não é o que está fora, é o que está dentro. Adultério, mentira, roubalheira e por aí vai. Mas o fariseu, o espírito do fariseu, ele sempre vê demônio nas coisas. Sempre. Porque é muito mais fácil eliminar coisas do que tratar com o coração. É muito mais fácil ver o demônio em um objeto, em uma camisa, do que no próprio coração e nas atitudes. Dá um trabalho muito grande mudar de vida. Trocar o vestuário talvez não seja tão complicado assim. E que coisa! Veja como que as pessoas acreditam, sabe? As pessoas gostam dessas teorias da conspiração, e algumas não são não, mas muitas são. Gostam das coisas ocultas, dos mistérios. Você já ouviu falar de mensagem subliminar? Já ouviu falar? Meu Deus, quando eu converti, era a moda. Era a moda. Aí veio um pastor ainda chamado Josué Irion, acho que é esse o nome dele. Eu não sei se ele é brasileiro, mas ele gostava de falar com sotaque. Porque tem mais poder, né, quando você fala com sotaque, é ou não é? Tem mais poder, você sabe disso. O cara dá mais. E aí falava que todos os demônios estavam no desenho da Disney, porque tinha mensagem subliminar e tal. Ai, Jesus Cristo. Não é fácil ser pastor, tem dia que cansa. Tem dia que cansa. Qual é a ideia da mensagem subliminar? Tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui, do povo acreditar nas loucuras, sabe? A ideia da mensagem subliminar é a seguinte, que estímulos que não podem ser percebidos pela sua consciência, mas que afetam o seu comportamento. Como essa ideia maluca começa? Com um cara chamado James Vicari, em 1957. Ele disse que fez um experimento. Como foi o experimento? Botou todo mundo lá no cinema e mensagens assim, em flashes, rapidamente, de maneira que o olho nu, a consciência não conseguiria absorver. Mas aí ele dizia, o subconsciente, é uma coisa que está lá atrás. O subconsciente absorveria. Qual que era a mensagem? Beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Pois bem, e aí ele disse que houve um aumento na média das pessoas bebendo Coca-Cola e também comendo pipoca. Ele também colocou, coma pipoca. Ok, isso foi em 1957. Mas essa história que pegou. O resto da história o pessoal não conta. Porque sabe qual que é o final deste filme? Que ele mesmo veio a público posteriormente dizendo que não tinha feito nada, que era tudo mentira aquilo. Ele próprio fez isso. Ele próprio confessou que era uma mentira. Uma emissora de televisão, a CBS, se eu não me engano, fez um experimento. Aí jogou flashes assim, ó, ligue para a nossa emissora, rapidamente. Ninguém ligou. Então, essas coisas não tem base nenhuma, mas aí o estrago já tinha sido feito. E aí, meu amigo, já tinha Coca-Cola com mensagem subliminar, que você virava do contrário, tinha um demônio. Disco da Xuxa, sabe? Disco da Xuxa que meu Deus, aqui ninguém vai lembrar, né? Como é que era? Vinil, né? Vinil. Aí você... Gente, mas do contrário, todos ficavam... Aí falava, tá vendo? A Xuxa tem pacto com o demo, não sei o quê. Demônios em figuras de desenho. Mensagem subliminar. Eles viam, por exemplo, numa imagem assim do céu estrelado. Eles conseguiam ver lá sexo. Eu olhando... Falei, rapaz, vocês que são muito pervertidos, consegui ver ali sexo.
É de uma loucura, é de uma irracionalidade, mas era subliminar. Então, gente, você imagina se isso fosse verdade? Gente, é simples, faz isso com seu filho. Uma mensagem subliminar assim para ele, assim, obedeça, obedeça. Faz o teste lá. Depois você me conta se deu, subliminar. Você vai ver, nossa, o moleque agora... gente, aí o povo vê demônio em Coca-Cola, demônio em marca de carro, demônio em tudo que você puder imaginar, mas não vê demônio, por exemplo, no professor que está doutrinando o molequinho dele. Não vê. Não vê. Por exemplo, a mídia, ela manipula, mas não assim, mensagem subliminar. Vou dar um exemplo. O urso da Coca-Cola, urso polar bebendo Coca-Cola. Não é mensagem subliminar, mas não está explícito ali. Beba Coca-Cola no inverno. Mas tá um marketing, isso existe, uma coisa meio discreta, isso é marketing. Mas não é subliminar, está ali, o seu consciente está absorvendo. Muitas pessoas não reparam, apenas seguem os símbolos. Quer ver um outro exemplo? Novela, aí está lá, o gay, ele é gente boa, ele é amoroso. E aí o homem heterossexual é um imbecil, canalha. Essas mensagens são transmitidas. Algo está sendo transmitido, está vendo? Todo gay é gente boa e os héteros não prestam. Enfim, estou dando um exemplo aqui que me vem à cabeça. Essas coisas existem, mas esse papinho de subliminar, isso não existe. Isso não existe. O próprio cara que começou isso falou que mentiu. Mentiu. É impressionante como que as pessoas... A única coisa que foi provada com este experimento foi como as pessoas são manipuláveis. Basta você colocar o atestado de fiz um experimento científico, todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Quer dizer, agora com o advento da internet, creio que não, né? Creio que não. Tá. É impressionante como que... Quer ver? Vou dar alguns outros exemplos, né? Acho que eu vou dar aqui daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou dar. Na minha opinião, qual o problema dessa atitude de muitos cristãos em relação a essa atitude negativa em relação ao Natal? Primeiro, a perda da cultura. Em Israel, havia feriados nacionais. Eles serviam como símbolos para imprimir o DNA daquela nação. E, obviamente, cada feriado era recheado de símbolos. A Páscoa, por exemplo, tinha um cordeiro, tinha todo um ritual, parava o país. E as crianças, diz o texto bíblico, os feriados eram importantíssimos para as crianças. O texto bíblico lá de Êxodo diz assim, no dia da celebração do Natal, da Páscoa, da primeira Páscoa, as crianças vão perguntar, o que é isso? Olha o tamanho da importância de feriados que retratem a nacionalidade, que retratem a nossa nacionalidade espiritual. Retrata quem a gente é. A importância disso no imaginário de uma criança. Olha, as crianças vão perguntar, e aí vocês vão falar, a Páscoa é porque o Senhor nosso Deus nos livrou do Egito, da escravidão do Egito. Por isso tem esse cordeiro, porque ele representa o cordeiro. Olha a importância, olha a importância. Então veja bem, não interessa a origem, a data, você tem algo que é bíblico. Você tem algo que é bíblico, não interessa se foi um papa que começou. Você tem algo que é bíblico, que é maravilhoso, que marca a infância de uma criança, que é algo que está presente na cultura. E aí você perde esse mínimo espaço que nos resta na cultura. Não me parece de nenhuma maneira, em nenhum momento, que isso é sábio. Nenhum momento. Mas segundo, a perda do deslumbramento. Isso é que é muito grave. Porque Natal é isso, é deslumbramento. Os olhos das crianças brilham com as luzes, com todos esses símbolos. Mas há adultos que querem mesmo tornar a vida das crianças e de todo mundo um mundo cinza, sem brilho. É impressionante. E há um segmento evangélico que é especialista nisso. Especialista. Vou dar um passinho fora, mas que tem a ver com, de certa maneira, com o que eu estou falando. Porque os antigos contavam contos de fadas e histórias fantásticas para as crianças. Deslumbrar por meio do mundo imaginário nos lembra de que existe um outro mundo além deste mundo físico. Um outro mundo. Um mundo de dragões e heróis com poderes que nós não temos, que fazem milagres.
nos lembram de um mundo não material chamado Reino dos Céus. Um mundo imaginário em que não somos limitados pelo tempo, pelo espaço e pela matéria, em que heróis voam. Nos lembram que existe também um outro mundo, um mundo espiritual, em que demônios fazem coisas horríveis com seus superpoderes e anjos também fazem coisas maravilhosas com seus superpoderes. É engraçado que crente que se diz racional, que acha que esses contos de fadas que foram instrumentos para moldar a moralidade e inspirar o heroísmo nas crianças, que isso é ruim. Porque isso é mentira, dizem eles. É mentira. Não, não é mentira. Don Quixote é real. O Don Quixote é real. Ele está todo dia na minha cabeça. A mensagem de heroísmo daquele homem que, no mundo fictício, Don Quixote era um magrelo, velho, que sozinho enfrentou o mundo inteiro. Eu me vejo nele certinho, porque você já viu o desenho dele? Eu olho e falo, nossa, é feio igual eu. Parece mesmo. Eu gosto dele, meu personagem preferido. A coragem de enfrentar o mundo inteiro, ainda que esteja sozinho. Isso é real. Heroísmo. Heroísmo. Mas os crentes, muitos crentes que se julgam racionais, que dizem que isso é mentira, que isso não existe, acreditam no Jornal Nacional. Crê em pastor maluco. Crê em pastor maluco que fala qualquer besteira e está carregado disso na internet. Olha, tem um meteoro que vai cair amanhã. Olha, a besta do Apocalipse está lá na ONU lá. Como eu falei para vocês no começo aqui em off. A besta de Apocalipse é um leopardo, patas de leão e de urso, 10 cabeças, 7 chifres. O animal lá da ONU, nem leopardo é. Nem leopardo é, não tem 10 chifres, 7 cabeças e por aí vai. Não tem pés de leão e de urso, nada disso. Ou seja, não tem nada a ver. Mas lá tem demônio. Por quê? Porque o povo gosta dessas coisas. O povo gosta dessas coisas assim. Eu lembro, eu não era crente, odiava crente. Aí passava o programa da Universal lá dos demônios lá. Eu ficava lá, nossa, vai expulso agora. Vai, bichão, vem. O ser humano gosta dessas coisas. Dá ibope. Mexer com essas coisas, com o imaginário das pessoas, nesse sentido. É se apropriar da fraqueza dessas pessoas. E aí, essas pessoas que dizem ser tão racionais, que odeiam que a gente fique deslumbrado com o Natal, mas ficam deslumbrados com essas histórias absurdas desses pastores, por exemplo, de besta, marca da besta. Marca da besta, me ajuda aí que eu já falei para vocês várias vezes. O que já foi marca da besta, gente? Vamos lá. Marca de carro, Coca-Cola, cartão de crédito, Visa. Lembra Visa? Você fazia as contas lá, 666. Lembra? Tudo. Qual marca de carro? Eu não lembro qual a marca do carro, mas aí me mandaram uma vez lá, aqui ó, 666. Eu falei, cadê o 666? Está aqui, pastor. Mas na onde? E eu que sou irracional. Eu que sou pagão. Todas essas coisas ficaram para trás. Todas elas. Visa já foi marca da besta. Não é. Cada um desses absurdos que esses pastores falaram, ficaram por terra. Não se cumpriu. E eles continuam acreditando nisso. E se dizem racionais. Mas nós somos ignorantes porque ficamos deslumbrados com o nascimento de Jesus Cristo. Você já reparou como que criança fica deslumbrada? Já reparou? Quando a criança chega à praia. Quando a criança vê um animal. Veja o Natal. Cores, luzes, família reunida, parentes que vêm de longe. O evento. Tudo isso deslumbra a criança. E mexe com o imaginário dela. E gera impressões no imaginário dessa criança. Mas eles não se importam com isso. Não se importam em deslumbrar a criança. Eles querem mesmo que as crianças não fiquem mais deslumbradas. É isso que eles querem. É isso que uma boa parte da igreja evangélica quer. Depois eles não entendem por que essas crianças crescem materialistas. Materialistas. Covardes. Ranzinzas. Ingratas com a vida. Eu estou sentado ali na sala em cima e estou olhando as árvores que existem aqui
a nossa região aqui, em frente ali. Estou vendo as maritacas, são os pássaros que existem aqui aos montes, na nossa região. Estou vendo o trem que passa logo ali à frente, as montanhas do nosso vale, nossa região é um vale. E eu estou pensando e estou agradecendo a Deus por isso aqui. Porque as pessoas também, diferentemente de crianças, elas até se deslumbram, mas elas não conseguem mais se deslumbrar com aquilo que elas veem todo dia. Pelo contrário, as pessoas se tornam até cegas para as coisas que elas veem todos os dias. Por exemplo, um quadro na parede da sua casa. Você tende a não enxergá-lo mais depois de tanto vê-lo. Criança não. Criança se maravilha sempre. Sempre. Criança se deslumbra sempre. Fica empolgada mesmo. Empolgada. Mas aí a gente acha que o adulto é que está certo. O adulto que não se deslumbra mais com as coisas que estão ao seu lado. O adulto que vê tudo de maneira material, apenas para ganhar dinheiro. Só assim, é assim apenas que ele vê a existência. Não é sem motivo que é uma multidão de gente deprimida, de gente angustiada, porque a vida delas é realmente um inferno. É um mundo cinza. É um mundo cinza. Não existe nada que foi semeado no imaginário desses adultos. Claro, não existem símbolos que os inspirem a se lembrar que eles são de outro mundo. Não existe. Porque aquelas coisas que nos ajudam a ficarmos deslumbrados, uma boa parte da cristandade fez o favor de aniquilar. Aniquilar. Realmente, como eu disse para vocês, para mim não é polêmico. Eu realmente acredito que é uma bênção se comemorar o Natal, principalmente por conta das crianças. Principalmente por conta delas. Para mim é muito simples, não há polêmica. Mas sabendo que mesmo homens piedosos divergem, é claro que aqui na nossa igreja não há nenhum dogma em relação a isso. Comemore se quiser, coloque o que quiser na sua casa, faça o que você quiser. Eu sou favorável aos símbolos. Sou favorável a essas reuniões. E mais uma vez, antes que alguém diga, é porque você está defendendo isso, porque talvez você veio da família, na sua família tinha isso, meu irmão está aqui, é testemunha. Gente, nem aniversário nosso a gente comemorava. Nem nosso. Eu lembro de um aniversário que foi comemorado do meu irmão nem teve, coitado. Olha aí para você ver. Eu não lembro do aniversário do meu irmão. Eu lembro de um meu. E ainda fico com medo de pensar o seguinte. Ainda tenho medo de... Se esse único meu aqui não foi imaginário. Não foi imaginário. Um absurdo. Um absurdo completo. E aí nos convertemos. Nas nossas igrejas, o Natal era demonizado. Totalmente demonizado. Então não tem nada a ver com minha família. Nada a ver. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Simplesmente acho que é mesmo uma época para que a gente fique deslumbrado. Uma época para que a gente exercite o imaginário e ajude nossas crianças a também ficarem deslumbradas. É impressionante como que esses crentes têm tido o dom de aniquilar com a imaginação e com a capacidade natural das crianças de ficarem deslumbradas. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, mas fiquem à vontade, comemorem se quiser. Eu aconselho a comemorar. Mas faça o que você quiser, fique à vontade e que Deus nos dê graça. Vamos ficar de pé?